por diversos desaparecimentos de aviões e embarcações, os quais sumiram sem deixar nenhum tipo de vestígio, palco de diversas teorias e explicações paranormais sobre o que rola nesse local e uma das áreas mais misteriosas do nosso planeta. Qual área é essa? O Triângulo das Bermudas. Sério, pensa em uma área em que existe muito estudo, teoria por trás. Sério, diversos estudos científicos aí para saber de fato o que rola, né, naquele local, para trazer tanta catástrofe, tantas coisas alarmantes mesmo. E existe assim muita curiosidade também sobre até livro que menciona, destrincha literalmente tudo o que rola lá. Enfim, então o vídeo de hoje ele basicamente contém tudo isso, né? Mas antes, né, meu nome é Vitor Gabriel, esse é o canal É Sério Isso, e desde já eu peço o like e a inscrição de vocês, pô, vai ajudar muito, fechou? Então é isso, bora pro vídeo porque hoje promete. Perfeito, a gente está falando sobre o Triângulo das Bermudas, né? Mas aonde está localizado esse lugar? Bem, o Triângulo das Bermudas ele é uma região do Oceano Atlântico, delimitada por pontos entre Miami, Bermuda e Porto Rico. E o que torna esse lugar tão famoso? Como eu falei para vocês, o Triângulo das Bermudas ele ganhou fama por uma série de desaparecimentos aí envolvendo embarcações e aviões, né? E um dos casos que eu quero trazer aqui para vocês é o USS Cyclops. O USS Cyclops foi um navio de abastecimento de carvão da Marinha dos Estados Unidos, que desapareceu misteriosamente em 1918, enquanto viajava de Barbados para Baltimore. Com uma tripulação de 309 pessoas a bordo e carregando manganês, o navio ele simplesmente não emitiu nenhum pedido de socorro e nunca mesmo foi encontrado, nem em seus destroços. Sob o comando do tenente George Warley, o Cyclops ele estava em uma rota normal quando simplesmente desapareceu dentro do que se tornaria, né, o famoso Triângulo das Bermudas. O tenente Warley ele foi, digamos, uma figura controversa, né? Há relatos de que ele tinha um comportamento de certa forma imprevisível e que existiam tensões entre ele e a tripulação, o que reforça ainda mais que tudo isso tem ligação direta com o que realmente aconteceu. A verdade é que apesar, né, de diversas investigações aí terem ocorrido, o caso do USS Cyclops ele continua em aberto, sem nenhuma explicação concreta. Portanto, ele é um dos maiores mistérios da história dos Estados Unidos. Bem, o caso de que vamos falar agora, ele se trata do voo 19. O que aconteceu em relação a esse mistério? O voo 19 ele foi basicamente uma missão de treinamento envolvendo aí 5 aviões do tipo Grumman TBM Avenger, que desapareceram em 5 de dezembro, né, de 1945 no Triângulo das Bermudas. Sob o comando do tenente Charles Taylor, o grupo ele partiu da estação naval de Fort Lauderdale. Durante o exercício, Taylor ele relatou que as bússolas elas estavam com defeito e que estavam perdidos, acreditando estar voando sobre as Ilhas Florida Keys. Desorientado, ele acabou conduzindo os aviões para o leste em vez de retornar à base. Depois de tudo isso, galera, uma operação de busca foi lançada envolvendo um hidroavião PBM Marine, que também, infelizmente, desapareceu com 13 tripulantes aí. Nenhum vestígio dos aviões ou das 27 pessoas a bordo foi encontrado, portanto, o caso, né, o voo 19 ele segue sendo um dos maiores mistérios do Triângulo das Bermudas e da história da aviação naval. Agora falando sobre curiosidades, galera, uma curiosidade interessante é que em 1974, o escritor Charles Berlitz, ele publicou um livro chamado O Triângulo das Bermudas. E esse livro ele ajudou e muito, né, a popularizar as histórias dos desaparecimentos que ocorriam ali na região e também, né, os fatos estranhos ali. E galera, essa é simplesmente uma das obras mais famosas que menciona a região. Charles Berlitz, né, nesse livro, ele apresenta diversas teorias, né, e relatos intrigantes. E eu basicamente vou passar aqui algumas dessas questões aí para vocês, fechou? Então bora lá. Teorias sobrenaturais. Uma das grandes curiosidades do livro é a quantidade de teorias alternativas para os desaparecimentos. Berlitz, ele basicamente explora a ideia de portais para outras dimensões, atividades alienígenas e até mesmo a possível existência da cidade perdida de Atlântida na região. Sério, galera, imagina se, nossa, tipo, só de parar pra pensar, a gente vê que é uma questão muito fora da nossa alçada aí, né? Pra quem gosta desses tipos de teoria da conspiração, fica a indicação aí, pô, só de pensar, por exemplo, questão alienígena, uma pauta muito discutida há muito tempo, né? Muita gente acredita, muita gente não, sobre a existência de dimensões, então seria o fato que iria comprovar que realmente o multiverso é real, e sobre a cidade perdida de Atlântida para completar tudo isso aí. Então, fica aí a indicação para quem curte. Anomalias magnéticas. O autor, ele relata histórias de bússolas e outros instrumentos de navegação que falharam misteriosamente dentro da área do Triângulo. Ele sugere que essas anomalias magnéticas poderiam estar relacionadas aos desaparecimentos.
Aí, ó, tem para todo gosto, né? Para quem ficou um pouco meio assim com o pé atrás em relação às teorias da conspiração, tem essa questão que seria uma questão mais realista, digamos assim, em que a ciência ela poderia comprovar perfeitamente, né, sobre a influência dessas anomalias em relação aos desaparecimentos ali na região. Submersíveis desconhecidos. Birlitz, ele também menciona o avistamento de objetos submersos não identificados, USOs na sigla em inglês, que seriam semelhantes aos OVNIs, mas que operam debaixo d'água. Há relatos de marujos e pilotos que afirmam ter visto luzes estranhas no oceano profundo. Outra questão que, se tipo fosse verdade, traria uma série de interrogações aí na nossa mente do tipo, sério, por que naquela região, né? Somente ali. O que levou a isso acontecer, né? E o que deixa a gente ainda mais intrigado é ouvir que existem marujos, né, e pilotos que avistaram essa luz aí, nessa região aí do oceano. Então, assim, é algo que mexe muito com a gente. E aproveita para deixar já nos comentários se vocês acreditam ou não e quais dessas teorias aí fazem mais sentido aí para você. Perfeito, né? A gente trouxe aqui várias teorias e explicações que atiçam mesmo a nossa imaginação a respeito aí dessa região. Mas o que a gente tem como fatos concretos que realmente mostram o que aconteceu, né? Nesse lugar aí. Bem, além de Birlitz ele trazer, né, relatos de incidentes que acabaram em tragédias, ele também traz pra gente relatos de sobreviventes que envolveram certas questões estranhas aí nesse local. Bruce Gernon e o Túnel do Tempo. Bem, o primeiro caso que vamos contar aqui é o caso do Bruce Gernon, que talvez seja o mais famoso dentre os sobreviventes aí. Em 1970, ele pilotava um avião monomotor Beechcraft Bonanza com seu pai e um amigo em uma viagem das Bahamas para a Flórida. Durante o voo, ele afirma ter entrado em uma nuvem estranha, que começou a formar uma espécie de túnel ao seu redor. No interior desse túnel, ele notou anomalias no sistema de navegação, como a falta de comunicação com a torre de controle e uma sensação de estar meio que sendo empurrado adiante. Ao sair do túnel, Gernon afirma que o avião teria percorrido uma distância de cerca de 100 km em apenas 3 minutos, o que seria fisicamente impossível para a sua aeronave. Ele descreve essa experiência como sendo uma espécie de salto temporal, algo que ele associa diretamente, né, aos mistérios do Triângulo das Bermudas. O iate de Hal Bopp. Em um relato de 1986, uma família que navegava com seu iate chamado Hal Bopp relatou um fenômeno curioso. Eles estavam em uma área de mar calmo, quando de repente o tempo mudou de maneira dramática. A família descreveu uma tempestade súbita, que veio sem aviso, com ondas de mais de 10 metros. Apesar do pânico, conseguiram sobreviver, mas o fenômeno deixou uma marca. Curiosamente, o fenômeno ele foi localizado dentro dos limites do Triângulo. Navios fantasmas e tripulações desaparecidas. Existem também relatos, né, de navios encontrados à deriva na área do Triângulo das Bermudas, com toda a tripulação desaparecida sem nenhum tipo de explicação. Embora os tripulantes não tenham sobrevivido, essas histórias alimentam o mistério. Em alguns casos, os navios estavam intactos e não havia sinais de luta ou problema evidente que justificasse o abandono. Fato é que esses casos contribuíram para a lenda do Triângulo das Bermudas, alimentando teorias sobre distorções temporais, tempestades eletromagnéticas e até intervenções extraterrestres. Perfeito, mas depois de tudo isso que a gente trouxe aqui a respeito de explicação, né, o mais paranormal que fosse, o que a ciência realmente ela fala a respeito disso? Bem, a ciência comenta, né, cientistas e pesquisadores, eles falam que os mistérios que envolvem o Triângulo das Bermudas são muito mais simples do que realmente parecem ser. A área do Triângulo das Bermudas ela é simplesmente uma das mais movimentadas do mundo. E o que pode ocasionar essas questões desses desaparecimentos são basicamente condições meteorológicas adversas ou até mesmo erros humanos. Estudos mostram que a taxa de incidentes na região não é significativamente maior do que em outras áreas similares. E muitos casos misteriosos são basicamente mal compreendidos ou exagerados. Enfim, a ciência fala, teorias surgem, né? Explicações paranormais são apresentadas, mas o que de fato importa? Ouvir vocês, né? Então, assim, fiquem à vontade aí nos comentários, né, para deixar a sua opinião a respeito, se rola todo um exagero por trás, né, em relação a essas teorias da conspiração, ou não, realmente existe algo misterioso, algo meio oculto, digamos, ali por trás. Enfim, quero muito ouvir vocês, fechou? E antes de terminar, eu quero muito agradecer ao feedback aí de cada um que se disponibilizou a comentar no último vídeo. Sério, isso faz uma diferença enorme aqui pra gente saber o que a gente pode trazer,
qual vibe a gente pode seguir com o canal. Enfim, né, agradeço muito a vocês e continuem à vontade, dando sugestão de vídeo e, enfim, que a gente venha interagir aí mais, fechou? Então agradeço, né, a presença aqui no canal e é isso. Fiquem com Deus, até mais, deixa o like e tchau.